que a sua criação, ao conseguir observar quem esse Deus é, contemplar quem esse Deus é, o adore, o louve, o exalte. Então hoje vamos falar sobre os nossos papéis. Primeiro objeto de reflexão são os papéis dos filhos. Quem é filho aí? Levanta a mão. Gente, se você não levantou a mão, tem uma coisa errada. Todos nós somos filhos, sim? Todos nós, todo mundo que nasceu de alguém. Todos nós somos filhos. Todos nós somos convidados a exercer esse papel. Vamos então voltar agora ao texto bíblico de Colossenses, capítulo 3, 18, que diz: não, né? 20, né? Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filhos, em tudo obedeceis. Quando você vai agora na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no capítulo 6, você vai ter uma narrativa um pouco mais profunda. Capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha que extra que os filhos recebem. Ele fala assim, ó: filhos, vocês têm uma função. E qual é a função? É lavar a louça depois do almoço, Lara? Essa é a função? Não é essa a função. A que a Bíblia traz para nós não é a função de você lavar uma louça. A função que a Bíblia está trazendo é: obedeça. 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 Sabe o que é interessante? Não existe outra função. A função do filho é obedecer. A gente aprendeu mais ou menos isso quando nós nos deparamos com os pilares da fé cristã e percebemos que um dos pilares da fé cristã é o quê? Obedecer. Porque todos nós somos chamados, né, de filhos de Deus, né? Todos nós, aqueles que creem no seu nome, foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nasceram de Deus. Então, o filho deve obedecer, e obedecer transmite uma ideia muito interessante, que é honrar. Honrar. Sabe o que é interessante? Quando Deus fala sobre isso em João 15, quando ele fala da videira verdadeira, ele vai dizer que o nosso Deus vai ser glorificado quando nós produzirmos muito fruto. Ele vai ser honrado, ele vai ser glorificado quando nós produzirmos frutos, e frutos de obediência. Isso deve ser difícil para os mais jovens entenderem, mas para aqueles que já são pais, isso fica quase que óbvio. Alguém falou que nós aprendemos a ser filhos quando nós nos tornamos pais. Por que se fala essa frase? Porque enquanto a gente está no estado de filho, nós não temos noção do quanto nós somos amados. Não, você não tem noção. Se você não tem filho, você pode pegar todas as suas paixões por todas as meninas e meninos, as meninas que amaram e tiveram paixão por meninos, e os meninos que, né, tiveram paixão por meninas. Você pega todas essas paixões, junta tudo no mesmo lugar, que não chega perto do que um pai e uma mãe sentem pelos seus filhos. E eu sei que você acha que você tem o maior amor do mundo, mas não é nem perto disso. Você vai entender, você vai lembrar dessas palavras, né, quando o seu filho ou a sua filha nascerem.
2. A segunda narrativa é que nós aprendemos a ser pais quando nós nos tornamos avós. Eu discordo um pouco disso, porque quando eu olho para os meus pais sendo avós, eu falo, não, certo mesmo foi como ele me criou, né? Quando eu apanhava, que agora é minha vez, dizem, né, que eu apanhei a vida toda, agora que é minha vez de bater, não quero mais deixar, né? Os avós trabalham essa linha, que não pode bater nos seus netos. Mas, definitivamente, nós temos que olhar com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito, para aqueles que viveram coisas que ainda nós não vivemos. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que a Bíblia não está convidando os filhos a obedecerem os seus pais à toa. Os filhos devem ser obedientes aos pais, primeiro, porque a Bíblia ela deixa claro que Deus coloca a autoridade da vida dessas crianças sobre os pais. E que Deus se agrada desse movimento. É óbvio que Deus se agrada desse movimento, porque reflete exatamente aquilo que Ele quer de nós. E Ele diz, olha, honra o teu pai e tua mãe. Por quê? Porque esse é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. E não que existe um misticismo sobre isso, mas ele chama a atenção como que a Bíblia faz questão de dizer que o filho precisa olhar para os seus pais, entendendo que a eles cabe tomar decisões que muitas vezes nós ou os filhos não vão entender naquele momento. Basicamente, Deus está convidando os filhos a confiar nele e falar, eu como cristão, como alguém que experimentei Jesus na minha vida, serei obediente aos meus pais, porque eu creio que Deus me convidou a fazer isso, e eu creio que tudo que Ele me convidou a fazer, de fato é para o meu bem, e é para o meu cuidado, para de alguma forma me proteger. E nós pegamos e percebemos na história milhares, não uma ou outra, mas milhares de histórias de vidas que foram ceifadas simplesmente porque não ouviram os seus pais. Uma das experiências mais tristes e mais emocionantes que eu vi nas redes sociais foi um pai gritando com seu filho, sendo preso, algemado, olhando para a parede, e o pai gritava com seu filho e falou assim, ô fulano, cadê os seus amigos agora? Ô fulano, quantas vezes eu te falei para você não andar com esses caras? Cadê eles agora, fulano? Quem está aqui sou eu, ó. Eu que estou aqui. Seus amigos não estão aqui. O que vai ser da minha vida agora, fulano? Com você preso. Quantos adolescentes e jovens não teriam entrado no mundo das drogas? Não teriam se tornado dependentes químicos, não teriam se tornado vítimas de abuso nos seus lares, nas suas famílias, nas suas casas, se simplesmente tivessem entendido sua única função dentro da casa que vive para a glória de Deus, que é obedecer. Obedeça, honre. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. É óbvio que precisa ter no Senhor, porque em um cenário onde você tem muitos filhos que são cristãos, seus pais que não são, muitas vezes você precisa ter um parâmetro nesse processo, um cuidado ao olhar para essa realidade. Eu conheço mães e pais que querem que os seus filhos experimentem coisas que não condiz com a vida ou com a caminhada que um homem e uma mulher têm com o Senhor. Então, não, você não pode casar virgem não, você tem que experimentar outras pessoas, você não pode fazer isso. Essa pessoa, na sua caminhada com Deus, pode ter a liberdade sim no Senhor, dizer não, mas eu entendi do Senhor que eu devo me guardar, eu vou me guardar, e eu vou desacatar a sua ordem, e vou me casar virgem sim. Não existe nenhum crime bíblico, nenhum problema bíblico, e acredito que nem social nesse processo, desde que você esteja extremamente confiante de que Deus falou com você e te convidou a viver uma vida dessa forma. O único caminho que nós podemos, como cristãos e sociedade, desobedecer às nossas lideranças
Porque a Bíblia também nos convida a ser submissos aos nossos líderes, obedientes aos nossos governantes, a não ser que, como Pedro, a sua liderança esteja convidando a desacatar ou desobedecer de uma forma direta ao seu Deus. Pedro vai dizer isso aos seus líderes religiosos: julguem vocês se nós devemos obedecer aos homens ou a Deus. Tá? Então, diante desse cenário, eu preciso que a gente tenha muita maturidade, muita certeza de que existe uma função que é dada por Deus aos filhos, e essa função está completamente alinhada com toda a sua palavra. Obedeça, honre seu pai, honre a sua mãe, porque isso agrada a Deus. Você quer agradar a Deus? Seja um filho obediente. Você quer agradar a Deus? Tenha o Senhor em autoestima, a ponto de você colocar as suas vontades e certezas completamente diante dEle, para que Ele seja o alvo da sua obediência e, naturalmente, os seus pais. É verdade também que muitos homens e mulheres de Deus foram extremamente usados por Deus quando eles levaram esse texto bíblico ao seu extremo. Por exemplo, um jovem cristão que se sente chamado ao ministério pastoral e o seu pai não é cristão. E no relacionamento dele com Deus, quando ele entende que ele é chamado ao ministério, ele vira para o seu pai, que é uma pessoa que não conhece Jesus, e fala assim: pai, Deus falou comigo e falou que eu deveria ser um servo dele, eu quero fazer seminário, eu não quero fazer medicina, eu quero fazer seminário. E o pai, que não é cristão, pula e briga, espreveja, fala: não, você não vai fazer seminário, isso é um absurdo. E esse jovem fala assim: pai, eu entendo que o senhor não quer que eu faça seminário, que o senhor acha que isso não tem futuro, e em obediência ao meu Deus, eu só vou fazer seminário o dia que Deus falar com o Senhor. Então aquele jovem passa a orar pelo seu pai, pedindo que Deus fale com o seu pai. E algum tempo depois, o seu pai abre a porta do seu quarto, senta do lado do seu filho e fala assim: filho, eu quero dizer que tudo bem se você quiser fazer seminário e não medicina, eu te abençoo, você pode ir, mesmo esse pai ainda não se rendendo a Jesus. Você acredita nisso? Eu também acredito. Acredito muito nisso. E acho que isso só acontece na vida daqueles que verdadeiramente creem que Deus pode falar com pessoas. Só acontece na vida daqueles que querem de fato agradar a Deus e aos seus pais. Então, filhos, obedeçam aos vossos pais, porque isso é grato diante de Deus, e essa é a sua função. Seu pai mandou, obedece. Óbvio que nós estamos falando de uma forma muito geral. Você pode conversar, você pode dar sua opinião, você deve, ao meu ver. Eu não sei como que você está sendo criado, mas principalmente nos dias de hoje o diálogo está sendo extremamente incentivado. Então, converse, mas no final, obedeça. Esse é o papel que Paulo traz para nós através de Efésios 5. Esposas e mães, versículo 22, vai dizer o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Esse é um assunto que muitas vezes nós temos dificuldade de lidar, e principalmente num tempo onde o feminismo assume múltiplas formas, temos percebido uma resistência completamente bem alimentada e bem nutrida, né? Você já deve ter percebido que existem movimentos nos dias de hoje que gastam bilhões para inverter papéis. Quem assiste ou quem gosta muito, dos filmes e desenhos,
da Marvel, nós vamos perceber essa característica de uma forma quase que palpável, né? Os personagens que majoritariamente eram homens, cada dia mais se tornando frágeis, um pouco bobos, um pouco meio pessoas difíceis de se relacionar. Gente, desculpa interromper. Tem um palio verde ali e um prisma prata do outro lado da rua, em frente ao Hyundai. É de alguém nosso aqui? Posso pedir vocês para tirar o carro ali rapidinho, que teve um acidente ali, só para poder dar fluxo no trânsito? Obrigado, tá? Tranquilo. Eu até olhei para a televisão ali para ver se estão falando ali, eu não estava vendo, falei, que bom, que não foi só a minha falta de atenção. A falta de atenção entra agora, que eu já não lembro onde eu estava, né? Que é nas esposas. Sim. E submissão das mulheres, né? Foi a parte que ele ouviu, viu, Pamela? Foi a parte que ele entendeu. Tô brincando. Vamos lá. Então, a gente vai ver bilhões sendo gastos hoje com um tipo de castramento social dos homens, onde o homem não pode ser mais o homem, onde os personagens masculinos são cada vez menos aqueles que são um pouco mais fortes, aqueles que conseguem alcançar alguma coisa, algum objetivo, e a figura feminina é normalmente a mulher, o ser mais forte, mais inteligente, que mais se sacrifica, que mais se entrega, por mais que historicamente nós sabemos disso, que quem vai às guerras são os homens. Por mais que cientificamente possamos saber que a estrutura da fibra muscular, a estrutura óssea do homem é maior e consegue naturalmente ser mais forte e consegue alcançar, né, uma força física maior. Percebemos que existe, de uma forma muito clara, um incentivo para a resistência à figura do homem, enquanto a palavra de Deus nos convida as mulheres a entender bem o papel delas no seu lar. E o papel delas não é ser o homem do lar, não é ser aquele que lidera o lar, e sim ser aquela que está de alguma forma a entender e se colocar completamente à disposição daquilo que Deus de alguma forma tem direcionado o homem para fazer. Pastor, o senhor é um baita de um machista. Eu juro que eu não sou. Eu juro, se eu pudesse transferir mais essa função para minha esposa, eu assim o faria. Mas, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós entendemos que a Bíblia convida a mulher a se permitir ser, de alguma forma, conduzida pelo homem da casa. Antes de entrarmos um pouquinho mais fundo nesse processo, eu preciso demonstrar biblicamente o que submissão não é. Tá? Primeira coisa que a gente percebe que submissão não é um ser maior do que o outro. Não é. Pastor, mas como assim não é? Não, é uma questão de funcionalidade e não de uma hierarquia, né? Eu amo muito os meus filhos, eu acho que eu amo meus filhos tanto quanto a minha esposa Jéssica, mas quando os meus filhos nasceram, só a Jéssica podia amamentá-los. E isso precisa ficar claro no meu coração, por quê? Porque a Jéssica pôde desfrutar de uma função que não era minha e só dela. Ninguém poderia fazer do sexo masculino aquilo que a Jéssica fez, porque isso pertence à maternidade. Nós não podemos discutir de uma forma razoável esse assunto, porque fisicamente isso é óbvio. O corpo da mulher foi criado para isso. A criança e a estrutura óssea da mulher, ela se adapta a poder gerar luz, dar a luz. Todo o seu organismo passa a funcionar em função daquele que está sendo criado, que está sendo alimentado, nutrido. E nós não vemos nenhum tipo de discussão nessa área sobre por que eu não posso amamentar? Por que eu não pude gerar o meu próprio filho? Porque é uma questão quase que óbvia, por mais que o óbvio está sendo discutido hoje em dia, não deveria. A Bíblia deixa claro que existem funções que pertencem aos homens e às mulheres. Como seria estranho à noite na casa onde eu moro, né? Todo mundo que conhece, não vou falar aqui porque está sendo transmitido, mas todo mundo sabe onde eu moro.
né? E a Jéssica ouve um barulho à noite e em vez de me acordar, ela fala assim: Tiago, estou indo lá porque eu vi um barulho, fica aí, protege as crianças, qualquer coisa, e ela desce. Não faz sentido nenhum essa lógica. Nenhum. Até para a gente interpretar essa ideia, a gente faz o gráfico, a Jéssica falando de uma forma mais grave, para a gente perceber a lógica dessa questão. Foi dado à mulher funções que não foram dadas aos homens. Foi dado aos homens funções que não devem ser dadas às mulheres. Ah, pastor, mas não tendo essa pessoa, ou o meu marido não assumindo isso, então a gente deixa o barco ficar sem direção, pastor? Óbvio que não. Óbvio que não. Você tem narrativas bíblicas de mulheres assumindo responsabilidades que não deveriam ser delas. Mas sabe o que é interessante? Sempre que isso acontece, a Bíblia faz questão de deixar isso claro. Eu estou fazendo, mas não deveria. É o caso de Débora. Débora é uma profetisa, uma juíza dos tempos bíblicos, onde o mundo do seu tempo estava tão caótico que um líder vira para ela e fala assim: eu só vou para a guerra, que Deus está mandando eu ir, se você for comigo. E ela fala o seguinte: eu vou, mas você fique sabendo que vai ser comunicado para o mundo todo que uma mulher foi a primeira a entrar na cidade. O que Débora está dizendo? Eu vou, mas não é a minha função. Eu vou, porque não tem homem aqui para fazer. Mas não é assim que deveriam ser as coisas. Não é assim. Então sim, existem famílias onde a mãe ou a mulher assume a frente, porque o homem não deixou de fazer. E isso não está certo. O homem não fazer. A mulher não é inferior ao homem, ela tem funções diferentes do homem. Quando você observa os seus filhos e quando você observa o peso que existe na criação dos filhos com papéis bem estabelecidos, é impressionante como isso gera frutos positivos. Outro dia, eu levo os meus filhos para a escola, a maioria das vezes, né? E em um episódio, a Sofia estava querendo entrar primeiro no carro, porque ela queria sentar em algum lugar específico, e o Felipe também queria. E o Felipe, mais forte que ela, puxando ela, e a Sofia gritando, querendo entrar, e o Felipe puxando ela, rindo, e ela gritando, querendo entrar. E aí a Sofia falou o seguinte: eu sou mulher, eu tenho que entrar primeiro. E o Felipe olhou para mim e eu falei... E aí ele largou e ela entrou. Porque a gente tenta introduzir na cabeça dos nossos filhos um conceito muito simples, que é a função do homem. Qual é a função do homem? Infelizmente, muitos homens se apoderaram do texto bíblico dizendo: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Só um detalhe, veja bem, a Bíblia não manda a mulher ser submissa ao homem não, tá? Eu vou ler de novo aqui para vocês. As mulheres, sede submissas aos homens, é isso que está escrito? O que está escrito? Aos seus próprios maridos. Senão alguém vai pegar a minha mensagem e falar assim: ô diretora, eu sei que você era diretora da empresa e eu sou só sei lá, alguma coisa abaixo, eu sou um fiscal, mas a Bíblia manda você ser submissa a mim. Então, não é isso que o texto está dizendo. Ela está dizendo que dentro de uma família cristã existem papéis, existem funções, e a mulher, ela deve estar submissa ao seu marido, e não a mulher estar submissa ao homem, que é um outro erro, é um outro equívoco bíblico, tá? Então, deixei só isso bem registrado. E aí o texto começa a falar do papel do homem. Sabe o que é interessante? O nível de complexidade é muito maior também. Quando você fala
Quando você lê Gênesis capítulo 2 e 3, você vê um castigo sendo dado à mulher, sim ou não? Sim. O castigo dela, primeiro o castigo para a serpente, porque você fez dessa forma, né? Você é maldita entre todos os animais selváticos e domésticos, porque você fez isso, você vai comer pó todos os dias da sua vida. Porque você fez isso, eu vou colocar inimizade entre você, a sua descendência e a descendência da mulher. Você ferirá o seu calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Passa para o castigo da mulher. Mulher, porque você fez isso, eu multiplicarei a dor no parto. E o seu desejo será para o teu marido e ele dominará você. Olha que interessante, irmãos. O castigo bíblico para o pecado é justamente o domínio do homem. Então, no Antigo Testamento, antes de Jesus, o homem exercia um controle sobre a vida da mulher. No Novo Testamento, em Cristo, isso acaba. Amém? Não existe domínio mais do homem sobre a mulher, porque em Cristo somos feitos nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Então, não é esse tipo de domínio que a Bíblia está apresentando para o homem ter sobre a mulher. Pelo contrário. Mas quando a Bíblia fala do castigo ao homem, como é que começa esse castigo? Ele vai dizer: Adão, porque você pecou, maldita é a terra por tua causa. Toda a criação, segundo Romanos, está sobre o juízo da escravidão ao pecado por conta do erro daquele homem. Então a Bíblia apresenta ao homem que a função dele agora vai ser trabalhar sobre o suor do seu corpo. Ele vai poder produzir o sustento, o alimento da sua casa. Quando nós entramos então para a história e para o que Deus apresenta ao homem, nós percebemos uma dedicação muito grande em deixar claro qual é a função do homem. Sabe por que o Filipe soltou Sofia e deixou Sofia entrar? Porque a função do marido, do homem daquela casa, é ter um amor sacrificial pela esposa. Não um domínio sobre ela, mas um amor que faz com que ele esteja sempre em último plano nessa história. Que ela possa ser protegida, cuidada, amada, respeitada, muito antes que ele o seja, se for assim necessário. Que o homem, ele tem uma função, e se você for lá em 1 Pedro, você vai ver essa narrativa, que ele tem a função muitas vezes, né, de se colocar em situações ruins. Para que a esposa possa verdadeiramente se sentir plenamente amada. O que nós vemos de uma forma muito clara nos dias de hoje, esposas que não se submetem, não aceitam nenhum tipo de submissão, maridos que não amam e não demonstram amor, gerando um caos existencial. O Filipe está sendo programado para saber que o papel dele é sim abrir mão para que a mulher, a futura mulher dele, uma vez tenha a primazia nas coisas boas da vida. Se tiver algo pesado para carregar, ele como homem, ele precisa pegar aquilo que é pesado para que a esposa dele não pegue, não tenha que pegar. Pastor, o senhor é um baita de machista. Então eu sou mesmo. Estou falando que sou devido à experiência que tive em Brumadinho. Depois de descarregar durante a noite toda um caminhão num polo, né, de suplementos dos católicos, com a nossa equipe toda ali, chega um outro caminhão só de produtos de limpeza. E se você acha que sabe que é alegria, você precisa experimentar isso. Depois de uma noite toda carregando coisa, chega um caminhão para você continuar carregando coisa. Dá um sentimento único de alegria no coração. E lá naquele caminhão tinha muita água sanitária. E a água sanitária vinha em caixas, com 6 galões de 5 litros cada uma. Então pesava em média 30 quilos aquilo ali. Quando eu estava bem na entrada, eu estava bem no caminhão, pegando e passando, fazendo correntinha, né, humana.
E aí eu tive a brilhante ideia de falar assim: gente, vamos fazer uma fila só de homens aqui e vamos passar essas caixas pesadas para os homens. E aí um amiguinho que estava do meu lado, ele virou para mim ao me ouvir falar isso, falou assim: o senhor é um baita de um machista, né? Aí eu demorei, acho que estava tão cansado que eu demorei para assimilar o que ele falou. Eu falei: você me chamou de machista? Ele falou: sim. Eu falei: confesso que, melhor nem falar, né, o que eu falei aqui naquela hora para ele, mentira, foi tão feio assim não. Mas eu falei: mas como que eu sou machista? Estou pensando nela. E ele falou assim: ela tem capacidade suficiente para decidir se ela vai carregar ou não. Eu falei: entendi. Mas em nenhum momento eu estou dizendo que ela não tem essa capacidade. Mas a nossa forma de entender amor sacrificial é sim, se existe a possibilidade que você faça algo mais pesado para que sua esposa não faça, se sacrifique por ela. O que eu percebo hoje em dia são homens literalmente aprisionados em um sistema onde eles não querem assumir essa função. Não querem assumir o papel de pegar a pior parte, muitas vezes. E para que eles não assumam essa função, eles delegam à mulher, que é muitas vezes atropelada pelas muitas tarefas do lar, e também ter que lidar com todo o peso de liderar, todo o peso de trazer o sustento, de se preocupar com o sustento, de se preocupar para onde está indo a criação dos seus filhos, e como que Deus tem dado para essas mulheres força e fibra para continuarem. Homens, assumam o seu papel. Você foi colocado por Deus para ser o cabeça da sua casa, o líder da sua casa. Então, seja, para a glória de Deus. Assuma as piores funções, para a glória de Deus. Assuma a responsabilidade. Nós não queremos mais a responsabilidade. Assuma, para a glória de Deus. Mas minha esposa não faz isso. Ok. Como cada um de nós vamos responder diante dos convites bíblicos, nós vamos lidar com o nosso Deus depois. Mas o fato é, se você for o cabeça da sua casa, se você entender que você foi chamado para ir à frente da sua casa, aos poucos, toda a sua casa vai entender isso. Aos poucos, os seus filhos vão entender isso. Aos poucos, a sua esposa, que muito provavelmente assumiu a frente disso, vai entender isso. E vocês poderão viver um relacionamento familiar para a glória de Deus. No final de tudo, o que os papéis parecem nos convidar a entender com clareza nós não somos chamados a viver de acordo com as nossas próprias ideias. Você não é convidado a viver como você bem entende ou como você bem acha que deveria viver. Não é. Nós somos convidados a viver de acordo com o que a palavra de Deus nos convida a ser. E olha que interessante, ele dá uma função para o filho, ele dá uma função para a esposa, ele dá uma função para o marido. Por que não cumpri-las? Por que não se render a elas? Por que ser resistente? Aquilo que a palavra de Deus de alguma forma apresentou às nossas vidas. Talvez porque sentimos que nós sabemos mais sobre como deveríamos viver do que aquele que nos criou. Pouco provável. Na verdade, nenhuma probabilidade de você estar certo nesse processo.
aquele que te criou, aquele que me criou, aquele que criou a família. Ele não só nos criou, mas Ele nos projetou para algo. Viva de acordo com essa projeção. E eu tenho certeza que, como aos filhos, existe a bênção de Deus sobre a vida deles, sobre todos nós. Existe a bênção de Deus que está literalmente diante de todos que podem, ou que desejam, ou que experimentam obedecê-lo. O que Deus fala para Josué, em 1 Josué, né? Só tem um. Josué capítulo 1. Ele vai dizer assim: Josué, seja forte e corajoso, e cumpra tudo que está escrito nesse livro, e você fará prosperar o seu caminho. E ele encerra esse convite a Josué dizendo: seja forte e corajoso, não temas nem te apavores, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos falar com o nosso Deus? Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua santa palavra, Deus. Muito obrigado porque podemos estar aqui reunidos, pensando, refletindo sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas famílias. Deus, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que muitas vezes nas nossas casas os papéis estão invertidos. Eu não tenho dúvidas que nós desenvolvemos justificativas plausíveis para desobedecer. Minha esposa não faz isso, meu marido deixa de fazer aquilo. Ó Deus, que a mensagem dessa manhã seja para nos motivar e nos render a certeza que o Senhor tem o que é melhor para todos nós. Ó Deus de Israel, nos ajuda cada dia mais a ouvir a tua voz. Nos ajuda cada dia mais a obedecer ao Senhor e a nos submeter à tua santa palavra. Pai, nos perdoa. Nos perdoa diante de tantas evidências, diante de tantas questões claras na tua palavra. Nos perdoa por muitas vezes insistirmos em fazer de acordo com o que eu acho melhor. Nos ajuda, Deus, a sermos filhos obedientes que honram seus pais. Nos ajuda também a reconhecer o seu domínio sobre toda a ciência, sobre toda a psicologia, sobre todo, Deus, todo o conhecimento. Que cada dia mais possamos reconhecer no Senhor o poder que existe na tua santa palavra e no teu convite. Deus, nos dê famílias para a tua glória. Nos ajude a vivermos e sermos famílias para a tua santa glória. É em nome de Jesus, o nosso Senhor, que oramos. E agradecemos porque teu é o reino, o poder e glória para sempre. Amém e amém. Estamos chegando no finalzinho do nosso culto. Essa noite nós temos um culto muito especial. É um culto onde as nossas crianças, elas vão apresentar o culto todo. Nós vamos ter um teatro, uma peça muito linda. E eu tenho certeza absoluta que o seu coração vai ser extremamente abençoado por poder ouvir a palavra de Deus de uma forma mais lúdica. Nós teremos também um momento para os nossos filhos cada vez mais identificarem
que o Evangelho, ele pode ser transmitido para eles, na linguagem deles, do jeitinho deles. Então não deixe de estar aqui essa noite. Eu tenho certeza que o BKids, o Ministério de Eventos, o Ministério de Integração, todos eles estão se dedicando da melhor forma possível para que o Deus deles seja glorificado e comunicado a todos nós. Amém? Então não deixe de vir, não deixe de chamar alguma criança. Vai ter uma surpresa para as crianças. Para as crianças, se você não é criança, você não vai poder fazer parte dessa surpresa. Então trago muitas crianças, tá bem? Estamos chegando no finalzinho do nosso culto, momento de dízimos e ofertas, aonde nós já sabemos de cor textos como Mateus 5:23, né? Que ao trazeres ao altar a tua oferta e lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar com teu irmão e depois você traz a sua oferta. Princípios básicos da caminhada cristã, aonde percebemos que os nossos relacionamentos são também uma oferta a Deus, de louvor ao nome dele. Então, se você está apto a fazer, pode se sentir à vontade de fazer durante esse momento de louvor e adoração. Amém? Os visitantes. Tem alguém que está visitando a gente pela primeira vez? Ninguém visitando a gente pela primeira vez? Nossa equipe vai chegar até vocês aqui. Alguém dá um abraço nessa família linda que chegou aí, ó. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês, sejam todos muito bem-vindos. Você vai receber um cartãozinho da nossa igreja, preenche e pega o presente ali no final. Então, para os visitantes também tem um presente, né? Então, você pode pegar o presente no final aqui. É cuidado com muito carinho, tá? Deus abençoe. Muito obrigado, tá, minha irmã? Queria convidar você a ficar em pé. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, está à mesa, ele
Gente, olha para a pessoa que está do seu lado. Repete comigo essas palavras. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Um domingo abençoado para vocês.